Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Rússia anuncia a produção de segunda vacina contra a Covid-19 em centro de armas biológicas. O ministro Ricardo Lewandowski determina que a União Química deve informar a capacidade de produção da vacina russa Sputnik V. O primeiro-ministro da Itália renuncia ao cargo. AstraZeneca diz que não é possível vender doses da vacina de Oxford para empresas brasileiras. Câmara dos Estados Unidos envia ao Senado o segundo processo de impeachment contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Taxa de transmissão da Covid-19 volta a cair no Brasil, aponta o Imperial College. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. A Rússia vai começar em fevereiro a produção em massa de sua segunda vacina contra a Covid-19, a Epivac Corona, anunciou hoje o primeiro-ministro do país russo, Mikhail Mishustin. O governo russo diz que vai gastar 2 bilhões de rublos, o equivalente a 140 milhões de reais, com a produção do imunizante que teve seu registro autorizado em outubro do ano passado, antes da terceira fase de testes. A vacina foi desenvolvida pelo laboratório Vector na Sibéria Ocidental. O centro de pesquisa localizado na região de Novosibirsk conduziu pesquisas secretas sobre armas biológicas durante o período soviético e armazenava amostras de vários vírus, da varíola ao ebola. A Rússia é o quarto país com mais casos de coronavírus no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Índia e Brasil, e o oitavo país em mortes. O presidente russo Vladimir Putin disse ontem que a situação está se estabilizando no país russo e que vem registrando menos de 20 mil novos casos diários pela primeira vez desde o começo de novembro do ano passado. Na semana passada, o país lançou oficialmente uma campanha de vacinação em massa com outro imunizante, a primeira que foi a Sputnik V, na esperança de deter a propagação da pandemia sem um novo lockdown. A Rússia autorizou o uso emergencial da Sputnik V, sua primeira vacina contra a Covid-19, em agosto do ano passado. Ela é desenvolvida pelo Centro de Pesquisa de Moscou, Gamaleya, e o Ministério da Defesa russo. Na época, o anúncio foi muito criticado por especialistas e recebido com ceticismo em todo o mundo, porque o imunizante também não havia passado por todas as fases de testes. A tecnologia da Sputnik V é baseada em uma plataforma de vetor viral em que um vírus modificado é usado para introduzir parte do material genético do coronavírus no organismo e induzir a produção de anticorpos pelo corpo. A plataforma de vetor viral também é usada na vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A Epivac Corona é baseada em peptídeos, que são pedaços de proteínas do novo coronavírus produzidos de forma sintética. A intenção é que o corpo seja capaz de reconhecer o vírus e construir uma defesa a partir desses pedaços de proteínas. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que a União Química informe a capacidade de produção da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V. Ricardo Lewandowski quer saber, caso a Anvisa autorize o registro emergencial da vacina, qual seria a produção do imunizante destinada ao Brasil e o prazo de entrega ou ainda a possibilidade de importá-la da Rússia. Ricardo Lewandowski é o relator de uma ação do governo da Bahia que pede ao Supremo que libere o uso da Sputnik V. O governo local requereu ao Supremo a importação e distribuição de vacinas que, mesmo ainda sem registro da Anvisa, já têm o aval de autoridades sanitárias estrangeiras e a certificação da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A Sputnik V já foi aprovada para uso emergencial em países como Argentina, Bolívia, Venezuela e Paraguai. No Brasil, a farmacêutica União Química, que pretende produzir a vacina russa para demanda interna e de outros países da América Latina, entrou com um pedido para o uso emergencial de 10 milhões de doses que viriam direto da Rússia.
A Anvisa recusou a solicitação, alegando que apenas vacinas com estudos clínicos em andamento no Brasil podem ter essa autorização, que ainda não é o caso do imunizante russo. As tratativas entre a empresa e a agência reguladora ainda estão em andamento. Ricardo Lewandowski deu 5 dias para que a União detalhe as providências tomadas e as exigências técnicas ainda pendentes para o registro emergencial. A empresa também pode se manifestar sobre a análise enviada pela Anvisa ao Supremo. Ontem, a agência defendeu no STF que não é possível liberar o uso da vacina Sputnik V sem o aval de seus técnicos, como pediu à corte o governo da Bahia. No entendimento da agência, isso representaria a perda da soberania nacional e um risco a direitos da saúde e à vida dos brasileiros. Bom, vamos à próxima notícia. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, entregou a renúncia ao presidente do país hoje e ele estava no poder desde 2018. Giuseppe Conte já havia anunciado que iria apresentar sua renúncia. Sérgio Mattarella, o presidente, vai conversar com os líderes partidários amanhã para decidir como resolver a crise política. A expectativa é que Sérgio Mattarella entregue a Giuseppe Conte um mandato para formar um novo governo com mais apoio no parlamento, segundo disseram as fontes do governo italiano. Giuseppe Conte perdeu a sua maioria no Senado semana passada, quando o partido de centro Itália Viva, liderado pelo ex-ministro Matteo Renzi, deixou a coalizão por uma disputa pela maneira como o governo lidou com a crise do coronavírus e a recessão econômica. Uma das principais reclamações de Renzi é que Giuseppe Conte tomou decisões sobre a pandemia sem passar pelo parlamento com base em relatórios de técnicos que não foram eleitos. Giuseppe Conte soube que não tinha mais o apoio no Congresso ao tentar fazer nomeações de seu governo. As tentativas de Giuseppe Conte para atrair senadores de centro e independentes aos quadros do governo não tiveram sucesso. Anteriormente, parlamentares da própria coalizão do primeiro-ministro alertaram que ele seria derrotado no parlamento esta semana na votação de um relatório sobre o sistema judiciário e o que poderia ser evitado apenas com a sua renúncia. Giuseppe Conte resistiu a renunciar até agora por medo de não ser novamente indicado. Em vez disso, tentou atrair senadores que se afastavam com promessas vagas de um novo pacto governamental e possíveis cargos nos ministérios. Essa não é a primeira vez que Giuseppe Conte renuncia. Em 2019, ele perdeu a maioria do Congresso depois que a Liga, um partido da extrema-direita que formava a coalizão de governo, apresentou uma moção de desconfiança. Ele foi reconduzido ao poder 9 dias depois ao conseguir formar uma coalizão que incluía os partidos rivais Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrata de centro-esquerda. Assim, evitou-se a convocação de novas eleições naquela época. Bom, vamos à próxima notícia. A farmacêutica AstraZeneca afirmou hoje que não tem condições de vender doses de sua vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford contra a Covid-19 para empresas brasileiras. Em nota, a empresa informou que seu compromisso prioritário é com os governos e com a Organização Mundial da Saúde. Vamos entender agora o tema em 6 pontos. No primeiro ponto, os empresários brasileiros pediram a autorização do governo federal para comprar 33 milhões de doses. O grupo pretendia doar metade delas para o Sistema Único de Saúde. Segundo ponto, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal é favorável à compra. Terceiro ponto, a posição do presidente Bolsonaro gerou racha no governo, já que ministros da área política são contra a autorização. Quarto ponto, após aval do presidente Bolsonaro, a AstraZeneca disse em nota que não tem vacinas disponíveis no momento para o setor privado. Quinto ponto, a farmacêutica é alvo de críticas e duras cobranças pela União Europeia por admitir que vai atrasar entregas para o bloco por falta de vacinas disponíveis. E o sexto ponto é que, além disso, a compra de doses pelo mercado privado é alvo de críticas de especialistas e de entidades. No começo do mês, o Conselho Nacional de Saúde, órgão ligado ao Ministério da Saúde, condenou outra proposta que envolvia o setor privado. Na ocasião, clínicas privadas buscavam negociar a compra de vacina em desenvolvimento da Índia pelo laboratório Bharat Biotech.
Em carta divulgada no começo de janeiro desse ano, o CNS disse que é inadmissível permitir que pessoas com dinheiro pulem a fila de vacinação. No posicionamento divulgado hoje, a farmacêutica AstraZeneca detalhou que atualmente sua prioridade é cumprir acordos com os governos e com a OMS. A vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford tem autorização para uso emergencial no Brasil. O governo federal fez um acordo para obter 100 milhões de doses desse imunizante. As doses pretendidas pelo setor privado não estão nesse acordo. Também hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo federal assinou uma carta de intenções favorável à compra de 33 milhões de doses da vacina da AstraZeneca por empresas do Brasil. Ainda de acordo com o presidente, o governo defende que metade dessas doses sejam doadas para o SUS e a outra metade aplicada em funcionários dessas empresas para garantir que a economia do país não pare. A posição do presidente Jair Bolsonaro gerou racha no Planalto, já que ministros da área política são contra a autorização. A ala política se contrapôs à ideia, alegando que a autorização seria uma confissão por parte do governo da incapacidade de adquirir todas as doses necessárias para imunizar a população brasileira. Bom, vamos à próxima notícia. A Câmara dos Estados Unidos encaminhou ontem ao Senado o segundo processo de impeachment contra o ex-presidente americano Donald Trump. O artigo foi lido no plenário pelo deputado democrata Jamie Raskin, de Maryland, líder dos gerentes do impeachment. Hoje, senadores que atuarão como jurados farão o juramento. Graças a um acordo entre os líderes dos dois partidos no Senado, a equipe de defesa de Donald Trump e os gerentes do impeachment na Câmara terão um pedido de 2 semanas para trocar informações pré-julgamento após hoje, e o julgamento em si irá começar na semana de 8 de fevereiro. Desta vez, o ex-presidente não terá seu antigo advogado Rudolph Giuliani como principal defensor após os dois se desentenderem nos dias finais de seu mandato. Até o momento, apenas um advogado foi contratado pela defesa de Donald Trump, Butch Powers. O impedimento foi aprovado pela Câmara no dia 13 de janeiro, uma semana antes do ex-presidente deixar o cargo. Donald Trump é o único presidente da história dos Estados Unidos a sofrer 2 impeachments na casa. Foram 232 votos a favor, 197 contra e 4 abstenções. 10 deputados do Partido Republicano votaram contra Donald Trump e 4 não votaram. Os democratas foram unânimes. O ex-presidente foi considerado culpado por incentivar a violência que resultou na invasão ao Capitólio, a sede do Congresso americano. No primeiro processo, sua condenação foi por obstrução ao Congresso e abuso de poder. Donald Trump continuou no cargo porque, diferentemente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos não é afastado quando o processo de impeachment é aprovado na Câmara. A remoção ocorre só de forma definitiva se o processo for aprovado por 2/3 dos senadores. No primeiro processo, Donald Trump foi absolvido no Senado e, na ocasião, nenhum deputado e só um senador de seu partido votou pela sua condenação. Nunca um presidente americano teve o impeachment aprovado no Senado. Antes de Donald Trump, Andrew Johnson e Bill Clinton também tiveram seus processos de impeachment aprovados pela Câmara e foram absolvidos pelos senadores. Richard Nixon renunciou antes de o processo ser votado na Câmara. A dúvida é se os senadores republicanos que romperam com Donald Trump conseguirão formar a maioria de 2/3 do Senado para destituí-lo. Para que ele seja condenado, são necessários os votos de todos os 48 senadores democratas e dos 2 independentes, já garantidos, mas também de pelo menos 17 republicanos. Caso seja considerado culpado, será uma situação inédita no país, mas há precedentes jurídicos no país de outros ocupantes de cargos eletivos que foram julgados e condenados mesmo depois de deixar o poder. Além de aprovar o impeachment, o Senado pode ainda votar para que Trump perca seus poderes políticos e o que impediria de se candidatar novamente a cargos eletivos, e também para que ele perca o direito a seus benefícios como ex-presidente. Ainda não foi informado, entretanto, se esses 2 itens serão incluídos na pauta do processo do Senado. A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil está em 1,08, aponta o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido, divulgado nesta semana.
Isso significa que cada 100 pessoas com vírus no país infectam outras 108. O levantamento considera os dados coletados até ontem. Pela margem de erro das estatísticas, essa taxa pode ser maior ou menor. Nesses cenários, cada 100 pessoas com os vírus infectariam outras 110 ou 99 respectivamente. A taxa voltou a cair na semana passada, o RT ficou em 1,20, podendo ser de 0,87 a 1,27 pela margem de erro. Em novembro, a taxa de transmissão chegou a 1,30, a maior desde o fim de maio do ano passado. Os cientistas apontam que a notificação de mortes e casos no Brasil está mudando. Os resultados devem ser interpretados com cautela. Simbolizado por RT, o ritmo de contágio é um número que traduz o potencial de propagação de um vírus quando ele é superior a 1. Cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa e a doença começa a se espalhar. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, valeu, tchau!